do Touro, a sua leitura para o mês de agosto. Vamos começar com o espírito dos animais, o coelho. O coelho, ele sente medo. Ele está sobrecarregado e congelado. Ele adora lembrar aos seus amigos que um dia a águia irá descer e comê-los. Ele fala sobre isso tão carinhosamente que, aliás, um dia a águia ouve e agradece a ideia. A energia do coelho está viva quando estamos com medo e a maioria das vezes sobre o futuro e nos tornamos nossos piores inimigos. Levantamos uma nuvem de poeira de medo e então reclamamos para os outros que estamos perdidos. Observe seus pensamentos e palavras. Eles moldam o seu destino. Aqui você pode, quando em equilíbrio, estar sensível, solucionando os problemas, sendo um bom ouvinte. Agora, em desequilíbrio, parece que fala demais, se explica demais e fica extremamente medroso e isso te congela. E aí a gente vai para o seu mês. Começamos com a energia do mês. A energia do mês, 3 de espadas. O 3 de espadas é um arcano de dor. Mas é um arcano de dor entre o conflito da sua mente com o seu coração. Aqui fala que existe uma necessidade de tomar uma decisão. Porque é como se você estivesse vivendo 2 opostos e esses opostos estivessem te deixando sem tomar essa decisão. Agora é hora de você fazer o que deve. Agora o seu senso de dever está em oposição ao seu desejo. Esse sentimento que o 3 de espadas carrega como energia geral, me parece que aqui existe alguma desilusão, alguma ruptura que houve na sua vida e como energia geral ele está pedindo aqui para você entender que você precisa de uma estratégia para sair disso. E você precisa agora começar a elaborar essa estratégia. Mas muito sabiamente, sabe? Por que muitas coisas chegam a nós? Muitas vezes por aprendizado, sabe assim? E essa talvez tristeza que você sente em algum lugar, de algum modo, às vezes foi algo que precisa ser olhado com cuidado e com carinho, porque às vezes isso te leva a uma sensação de sacrifício. E aí nós voltamos lá para a decisão. Esse sacrifício às vezes é necessário. E se vê que dentro dessa oposição entre o seu senso de desejo e o que você realmente deve fazer, é quando você deve decidir cautelosamente o que você deve fazer e não só o seu desejo. E com isso você reverte essa situação. E aí, nós temos aqui, porque você resolveu que você queria saber tudo, né? Então, vieram várias cartas e eu fui aceitando. Como desafio do mês, nós temos a Lua e o Mundo. Os desafios da Lua vêm nos dizendo que é hora de você entender que muitas vezes faltou análise ou observação nessa sua experiência. Como é um desafio do mês, pode ser que esse mês você tenha que prestar atenção nessa sua falta de observância. Muitas vezes as coisas não foram benéficas para você e você não entendeu ou não está entendendo ou vai ser para esse mês, porque você pode já estar nessa energia, entende? Quando eu peço aqui como você deve agir e aqui pede que você haja como coelho, é você solucionando os problemas que você já traz. É você sendo sensível para observar tudo isso. E parar de ficar tagarelando com forças que você nem sabe se vão acontecer ainda, porque é futuro. Por isso que estou falando dessa maneira, tá? A Lua fala também que às vezes o seu desafio é ter confiança e autoestima elevado. É entender, às vezes, quando você está nos extremos de alguma coisa e não consegue enxergar essa coisa.
É você entendendo quais são as dificuldades de realizar os seus projetos. Por quê? Porque na Lua existe uma sensação de não ver as coisas com claridade. E aí, combinado com o mundo aqui, me parece que se você não conseguir entender essa energia do mês, você acaba ficando circunscrito nos seus medos, nas suas dúvidas, e fica congelado igual o coelho, não conseguindo realizar nada. Aqui pede que você realmente saia do orgulho. Não fique criando expectativas além daquelas que são realizáveis, sabe? Não tema o sucesso. Não tema olhar para os seus medos e suas sombras. Aqui me traz uma sensação de insegurança tão grande. Por isso que você fica tentando projetar, porque você não sabe o que vai acontecer no futuro. Mas precisa existir aqui um pouco de confiança também no universo. O universo é sábio. Muitas vezes a gente passa por situações que não são muito favoráveis à nossa cabeça, mas que mais para frente a gente vai entender que foram benéficas para o nosso crescimento. E aí nós vamos começar aqui. No seu mental nós temos o julgamento. E o julgamento aqui me traz a conotação de uma pessoa que está acordando de um lugar de apatia. É como se agora sua mente estivesse despertando, estivesse chamando você para realmente entender tudo o que está acontecendo. Ela pede também, o julgamento pede que você se distancie dos problemas e olhe com um foco mais alto. Porque quando a gente olha um problema muito perto, a gente vê um contexto. Quando a gente começa a expandir esse olhar, a gente começa a ver o contexto maior. E isso nos dá maiores possibilidades de saída desses problemas, né? E aí aqui também fala para você que é hora de usar muita comunicação. Mas essa comunicação precisa ser mais profunda, precisa ter um entendimento mais maduro, porque a carta do julgamento é um chamado, né? Aqui fala do karma. Então, veja bem, a sua mente pode estar te ajudando agora a você convocar as pessoas, né? Se comunicar convocando as pessoas para expandir alguma ideia. Para se mostrar, falar das suas coisas, das suas capacidades, do que você está projetando. Porque aqui na materialidade nós temos a estrela com o cavaleiro de ouros. E veja, a estrela aqui é um arcano que traz muitos benefícios no material. Por quê? Ainda mais com esse cavaleiro de ouros aqui. Porque a estrela fala de um momento onde as coisas são benéficas pra gente. Existe aí um recomeço. Existe a indicação de entrada. Olha, no material, vamos lá. Deixa eu explicar bem. No material aqui, a gente tem, na verdade, o elemento terra. E o que o elemento terra fala? Fala de dinheiro, fala de trabalho, fala de estabilidade, fala de segurança, fala de dia a dia, fala de rotina. Fala dos seus prazeres táteis. Fala dos 5 sentidos. Então, ele não se restringe só à materialidade no sentido do dinheiro e do trabalho, tá? Enfim, existe um recomeço aqui. Indica que você terá indícios de como resolver seus problemas. Isso pode ser entrada de um dinheiro, sabe? Realização e prosperidade num período muito feliz até. Sabe? Existe uma sorte vindo aí no teu caminho e que tá fazendo esse caminho abrir para diversos lugares. Pode ser crescimento e favorecimento nos seus projetos, pode ser revelação ou descobertas de algo que te beneficie para o futuro, pode ser satisfação naquilo que você já faz. E com o Cavaleiro de Ouros aqui, me diz que toda essa coisa boa que vem como anúncio para você vai te levar a buscar estabilidade e segurança, porque ele busca estabilidade e segurança. E ele, dos cavaleiros, é o que mais tem o plano concreto, porque ele quer virar rei. Ele, de fato, vai passo lento,
mais certeiro a ideia de virar o rei. Os outros podem até se perder no meio do caminho. Um por se emocionar demais, o outro por querer tudo novo sempre, o outro porque outras coisas o desafiaram mais. Mas o de Ouros não, ele não se perde no caminho. Então a materialização de algo que vem aí na tua cabeça, nos seus projetos, na tua rotina do dia a dia, eles têm tudo para prosperar. O que você precisa realmente fazer é continuar a sua caminhada com estabilidade e segurança, não se perdendo no caminho, sabe? A estrela também fala de uma busca de norte, né? Algo que está longe ainda. Então pode ser que você esteja começando alguma coisa e que essa coisa vai ser muito próspera. Ô, gente, como que a pessoa... Só um minutinho. Desculpe. Isso vai ser muito próspero, mas você precisa continuar a sua caminhada a passos lentos, olhando e meticulosamente, sabe? O dia a dia, como você vai alcançar essas metas, o que você precisa, porque ele faz as coisas calculadamente, tá certo? Quando nós vamos para sua casa de fogo, que é a tua motivação, é a tua vitalidade, é a energia, aquela coragem, sabe? É tudo aquilo que impulsiona a gente. Ela também fala de espiritualidade, mas ela fala da expressão do teu poder, como que você está criando na vida. Aqui a gente tem o 7 de espadas. E o 7 de espadas é um arcano que nos fala de um período em que você pode botar as coisas a perder por conta de querer o caminho mais curto, sabe? Fogo, né? A gente tem a carta de fogo, aonde eu realmente me motivo para fazer. E aí, se você quiser queimar etapas para chegar onde você quer, em vez de dar passo a passo, cortar esse caminho, você pode sabotar todo esse processo. A gente vai falar aqui também de necessidade de usar cautela, necessidade de se empenhar, pode ser nesses novos planos e tal. Aqui também existe a coisa de lidar com a sua autossabotagem por conta desse cortar o caminho. Você não entendendo como você concatena as ideias na sua mente para conseguir trabalhar isso no seu material. Então é preciso muita cautela para fazer isso. E como aqui você precisa traçar esses planos com muita muita objetividade, mas no sentido deles serem muito claros para você, sabe? Esses planos, eles precisam estar muito claros na sua cabeça. E você precisa ver etapa por etapa. Aqui fala que você precisa dessa cautela, mas mais que isso, precisa de astúcia. E o quanto menos você falar dos seus prospectos, das suas projeções e da sua motivação, melhor vai ser para você dentro desse contexto aqui. Quando a gente vai para o seu emocional, a gente tem uma rainha de copas. E a rainha de copas é água com água. Então esse emocional está transbordando, não é mesmo? Eu não sei se isso tem relação diretamente para você com aquilo que você tem como energia do mês, ou se está diretamente ligado ao conselho. Porque a gente pode ter são muitas energias, a gente pode... Desculpe que acabou parando a minha gravação. A rainha de copas aqui no seu emocional é água com água, então vocês podem estar sentindo tudo com muita intensidade. Mas eu não sei se ela está ligada a esta energia do mês, que é o 3 de espadas, ou se ela está ligada ao seu conselho. De qualquer maneira, o que a gente está falando aqui é de uma pessoa que está motivada pelos próprios desejos, é uma pessoa extremamente emocional, né? Ela não é uma pessoa que se movimenta muito, mas ela é muito adaptável aos obstáculos e ao ambiente. Mas ela guarda segredos. E esses segredos não são revelados. Aí que eu falo para vocês, eu não sei se esses segredos que vocês estão guardando aqui
são a respeito de alguma dor do passado ou sobre essas dores que você tem e que você traz com você e que você tenta não olhar. Porque como tem o 3 de espadas como energia geral e um desafio como lua, me parece que às vezes você coloca tudo para debaixo do tapete, sabe? O desafio aqui, também como mundo, é você cessar isso. É você entender que muitas coisas já acabaram, já ficaram no passado, que você não precisa arrastar isso. Mas que é importante você fazer aquilo que você deve e não aquilo que você deseja. Esse sentir muito dessa rainha pode estar me falando também que você está ouvindo só aquilo que você quer. Mas que agora você tem essa capacidade de conectar verdadeiramente com você e com o outro. E aqui a gente está falando de mais do que só casal e tal, a gente está falando de emoção, né? A gente está falando de sentimento, a gente está falando de uma casa que fala daquilo que preenche a gente, que nos dá prazer e satisfação. De quando a gente faz parte, sabe? E esse fazer parte também indica sensibilidade. Aqui, você tá com grande poder de curar tudo aquilo que você não conseguiu até então. Alçando essa consciência maior, olhando a coisa de um outro patamar e entendendo o que precisa ser visto com muita sensibilidade. E aí a gente volta pro coelho de novo. Os medos agora que você talvez não conheça e não esteja acessando são importantes de serem vistos porque eles podem ser curados. E aí ela também me fala de, às vezes, você mesmo estar tão generosa e tão bondosa que você espera que tudo caia do céu. Gente, não tem isso, hein? Não existe cair do céu, a gente tem que fazer a nossa parte, tá? Ela também vai... É engraçado, porque quando a água transborda, a gente começa a ficar sensível demais, mexido demais com tudo e acaba, ao invés de falar o que pensa, fica entubando as coisas para não ter discussões e lá. É importante que agora você consiga ter mais transparência nisso, sabe? E se você buscar a sua intuição, o seu mestre guia interior, você vai conseguir ter palavras mais doces, porque ela é isso. Ela é bondosa, ela é carinhosa, ela é altruísta ainda, né? É como se agora você tivesse essa capacidade de entender você e o outro com muita afetividade. E aí, quando a gente vai falar de relações amorosas aqui, a gente vai falar de 2 estágios. A gente vai falar que crianças podem estar influenciando a sua vida amorosa e a gente vai falar que tem uma nova pessoa que vai mexer com os seus sentimentos românticos. Mas aí a gente tem que se atentar a 2 coisas. Para quem não tem relação, pode ser que alguém chegue e esse alguém mexa com você. Essa pessoa desperte os seus sentimentos românticos, mas é preciso se atentar com infantilidade dentro disso. Se você já tem uma relação, é possível que essa pessoa, esse amor se renove, sabe? Não necessariamente vem uma pessoa de fora, mas como você está água com água, você está mais sensível e conseguindo olhar para o outro, porque tem o altruísmo aqui, você consiga ver novamente essa relação com os olhos de um novo amor. Mas, de novo, é possível que essa imaturidade em algum momento atrapalhe a sua relação. E pode ser também que haja filhos, tanto para os novos amores, como os que já têm amor, tá? E esses filhos atrapalhem talvez a dinâmica aí. E esse atrapalhar, gente, às vezes é aquela coisa assim, hoje eu quero sair com meu namorado, mas ele tem filho e eu não vou poder sair com ele porque ele precisa cuidar das crianças. Façam atividades que envolvam todo mundo, né? Como conselho, 6 de copas. É aqui que a gente vai se prender um pouco a 2 situações também. Como são muitas energias, eu não posso deixar de falar algumas opções, porque assim, né?
a gente tem várias formas e um arcano pode falar várias coisas. Então aqui me diz o seguinte: resolva ou elimine situações pendentes para você poder avançar. E tudo que você quer é avançar como um cavaleiro, né? Resolva isso. Agora é o momento. Emocionalmente, você tem uma energia de maturidade e de receptividade por ser rainha. Se fosse rei, estaria mais cheio de decisão. Aqui não. Aqui você está aberta a negociar com tudo isso. Com você mesmo, inclusive. Existe aqui uma abertura para a cura do coração. Ou a abertura para parar de sentir medo de sofrer, tá? Existe aqui a possibilidade de você harmonizar, resgatar o que há de bom em você, resgatar esse olhar aberto para a vida, resgatar o seu amor próprio, curar suas feridas, voltar a acreditar propriamente na vida. E aí a gente vai falar o seguinte: pode até haver uma nostalgia do passado aqui, mas que agora esse passado vem renovar emocionalmente você através de lembranças boas. É como se aqui, você relembrando do passado... Ai, parou o vídeo de novo, gente, desculpe. É como se aqui, você lembrando do passado, te trouxesse um refrescar para você voltar a sonhar. Esse recordar momentos felizes é como se ele estivesse reavivando você como válvula de escape para você conseguir ir em busca daquilo que você realmente quer. Muito gostoso isso, né? É uma sensação tão gostosa, sabe? Enfim. E aí a gente vem aqui com o que você precisa plantar esse mês. E aqui a gente vai falar do estragão, regeneração. Aqui a gente vai falar de fogo. E aqui a gente vai falar do signo de Áries, né? Então, Áries é um signo que vai com muito ímpeto mesmo. E esse fogo que transforma, que transmuta, que pode criar tudo, né? Ele precisa ser alimentado de alguma forma. Porque senão ele não fica, né? E aí fala o quê aqui? O que fazer a seguir é algo que precisa ser focalizado sobre a influência desse estragão. Muitas vezes indica o trabalho que precisa ser feito para alinhar o físico com o espiritual. Não, lembra? Não pular etapas. E acreditar que as coisas vão se realizar. É isso. Né? Porque aqui a gente está juntando o físico com o espiritual. Um presente pode estar chegando em seu caminho e em breve um relacionamento irá subir um nível. Veja o que pode ser feito se for dado um cuidado extra para crescer novamente ou trazê-lo de volta à vida. Isso irá ajudá-lo de forma positiva. Muitas vezes, quando a gente não sabe o que fazer, ou a gente busca muita perfeição, é melhor o feito do que o não feito. Se você precisar tomar atitude, que volte lá atrás, que você volte lá atrás e perceba que aquilo não foi bem feito e que você deseja refazer, faça isso. Você não precisa só se arrepender também não adianta em nada. Aqui precisa de atitude. E a atitude é lenta, ponderada. Olha que maravilha, acabou a vela bem na sua hora, mas a gente já está finalizando. Também destaca que você pode estar preso a alguma inspiração sem crédito ou tentando copiar alguém. Cuide isso, sabe? Esse copiar alguém que me traz aqui ai, nossa, aquela relação é daquele jeito, eu quero que a minha seja. Não, a sua é única, é a sua e é ela que você tem que olhar com bons olhos. Tá certo? E por último, eu trago aqui a afirmação do auto-amor. Então a gente vai começar aqui, olha. Eu confio e sei que tudo está no meu mundo. Ó. A ação divina correta me guia a cada momento do dia. E eu sei que qualquer que seja o resultado é perfeito para mim e para todos os envolvidos. Olha que lindo, né? É isso.
O universo agora te beneficia em olhar algumas coisas que talvez sejam dolorosas, mas que trarão a resolução para muitas das coisas que você procura. É isso que eu tenho para você, Touro, nesse mês de agosto. Excelente mês, até!